você que está ligado na internet, eu sou Giovanni Farias, estou aqui com o segundo programa Hope TV. Esse programa vai falar sobre uma entrevista que a gente fez com o Zé Roberto, foi muito bacana, o jeito como ele nos recebeu na casa dele ontem. A gente esteve lá com a nossa equipe, eu, Davi, a Luana, o Juliano Rimador também, que faz parte da entrevista, o Diego Messias, e foi muito bacana a forma como ele nos recebeu no seu apartamento, num lugar legal, maravilhoso aqui em Porto Alegre. Esse programa então vai ser todo dedicado a ele, você vai conferir toda a entrevista na íntegra. Foi muito legal saber da conversão, do momento dele no Grêmio, a cidade de Porto Alegre onde ele está morando. Ele falou um pouco da experiência dele, muito legal, fica ligado, daqui a pouquinho você confere essa entrevista aqui. Antes disso eu quero só passar uns recados. Como vocês sabem, a gente está aqui na Hope Produções, com o canal Hope TV no YouTube. Você se inscreve lá, fica por dentro de todas as informações, acompanha todo o nosso trabalho, eu creio que você vai curtir demais. Quero deixar alguns recados de alguns eventos que a Hope está produzindo e também em parceria. Dia 8 de novembro, a gente está trazendo o Dominic Baile aqui no Rio Grande do Sul pela primeira vez com a banda completa. Vai ser um grande festival de reggae, Hope Reggae Festival, uma festa bacana no Teatro Fevale lá em Novo Hamburgo. Você vai conferir todas as informações aqui no site. Fica por dentro de tudo, ingresso, locais, onde você gosta, onde você quer curtir. É bom que o teatro te oferece uma série de vantagens, você pode ver de cima, de baixo, tem vários locais que você pode conferir ali. Dentro desse festival, Lud Souza vai estar abrindo e a gente vai ter uma série de programação, de promoção. Fica ligado aí na nossa página do Facebook e você confere tudo. Em outubro, um pouco antes, nós fechamos uma parceria ontem com o pessoal de Sapiranga. Vai estar acontecendo lá o Planeta Gospel, dia 19 de outubro, com Oficina G3, Filhos do Homem, Fernando Sester, Juliano Rimador e uma série de bandas daquela região. Você não pode perder lá no Parque do Imigrante, em Sapiranga, Planeta Gospel. O pessoal da Louvor Sul que está realizando esse evento lá, nós estamos entrando com parceria muito bacana com eles. No final do ano, em dezembro, a gente tem o nosso festival de bandas, aquela galera que está começando a tocar, precisa de um apoio, precisa de um incentivo. A gente vai abrir as inscrições, vai colocar o site no ar para você curtir toda essa programação. E já vou adiantando, a gente não definiu ainda como vai ser os critérios de avaliação, mas a banda que for campeã vai ganhar um ano de contrato com a Hope Music, vai ganhar a produção do seu CD, com todas as músicas que vocês têm aí. A gente também vai colocar para vocês uma sessão de fotos em alta resolução, clipes no YouTube muito bacana. A gente quer fazer uma parceria para que você possa crescer e que a gente possa tentar te ajudar da melhor maneira possível. Então fica ligado nesse festival, lá em dezembro você confere. Tem aí algumas turnês, o Jardim do Inimigo provavelmente vindo ao Rio Grande do Sul novamente nesse segundo semestre e algumas outras coisas legais que nós estamos trazendo. Para o pessoal do Facebook, a gente chegou hoje de manhã no escritório, foi conferir o Facebook, muita gente curtindo o canal da Hope, muita gente curtindo ontem o nosso primeiro programa. Muito obrigado, galera de Santa Catarina, massa a participação de vocês aí, pessoal de Orleans, Criciúma, Floripa, uma galera que já está curtindo o nosso trabalho. Tem também um pessoal lá de BH, são os amigos nossos lá, muito, olha, demais você estar com a gente. O pessoal de Brasília, curtindo ali o trabalho também, publicando, falando, poxa, que legal, estamos aqui curtindo. Gente, vem muita coisa bacana por aí. A gente está começando a produzir esse material, mas a gente está contando com o apoio. Galera aqui da Grande Porto Alegre, então, sem palavras, muito obrigado pelo carinho de vocês. A gente quer deixar vocês totalmente informatizados de tudo que está acontecendo, de tudo que vai vir para cá. Obrigado pela receptividade, confere a entrevista com o Zé Roberto, ficou demais. Um cara de Deus, vocês vão curtir pra caramba. Valeu pela audiência e até a próxima. E hoje a gente vai falar de um cara que começou a sua carreira em 1994 pela Portuguesa em São Paulo no futebol. Depois disso ele foi parar no Real Madrid. Logo depois ele veio para o Flamengo, jogou um pequeno espaço de tempo e depois ele foi para a Alemanha. Lá ficou por um bom tempo, jogou no Bayer Leverkusen, jogou no Bayern de Munique, Hamburgo. Teve uma temporada no Santos, jogou no Catar e hoje ele mora aqui em Porto Alegre, joga no Grêmio. Zé Roberto, obrigado por nos receber aqui na tua casa para a gente conversar um pouco. E assim, a primeira pergunta que eu já vou fazer é: como é que tá a tua recuperação? Porque a gente sabe que você teve um problema físico, um problema e está se recuperando. Fala um pouco pra gente da tua recuperação e obrigado por a gente estar aqui te conversando. O prazer é meu receber vocês aqui na minha casa. Minhas portas vão estar sempre abertas. E a recuperação ela tá sendo boa
e ao mesmo tempo rápida também. E eu espero que daqui a algumas semanas eu já possa estar em condições de jogo. Bacana. E, cara, fala um pouco pra gente de Porto Alegre, a cidade, como é que você foi recepcionado aqui, como é que as pessoas te receberam, você que é um cara que já morou em várias partes do mundo, como é que tu foi recebido aqui nessa pequena cidade do Rio Grande do Sul? Rapaz, falar de Porto Alegre é como se eu olhasse para as minhas origens, para minha família, porque é uma cidade que me acolheu de uma forma tão rápida, né? Que hoje Porto Alegre é a minha casa, né? Embora sou natural de São Paulo, percorri praticamente quase os 4 cantos dessa terra, mas aqui em Porto Alegre eu me sinto bem familiarizado pelo contato, o primeiro contato, já ter assim uma aproximação muito bem próxima de família mesmo. Então hoje eu sou jogador do Grêmio e quando eu passo na rua eu vejo o carinho, né? Apesar da rivalidade dos torcedores do Inter, das pessoas que torcem para o Inter, tem esse carinho pela minha pessoa, e eu acho que isso você conquista isso através do caráter, através do carisma, né? Sim. Então eu conquistar isso em uma cidade como Porto Alegre, para mim vai ficar sempre marcado na minha vida. Pô, legal. Me fala uma coisa, como é que é o Grêmio, assim, como é que foi a tua chegada para um clube que nem você falou, é uma cidade que tem dois grandes clubes que já foram até campeões mundiais e 2 clubes que estão passando numa fase de um novo estádio, uma modernização do futebol. Como é que foi a tua recepção no Grêmio, no clube, a torcida? Você chega na rua, o pessoal te recebe, como é que funciona isso para ti? A minha chegada no Grêmio foi aproximadamente há 1 ano e 2, 3 meses mais ou menos, né, que eu já estou aqui no Rio Grande do Sul, e a minha chegada faz mais ou menos 1 ano e meio atrás. E eu me lembro que quando eu cheguei para ser contratado pelo Grêmio, eu vim através de um pouco de desconfiança, né, até porque quando eu cheguei aqui, cheguei com 37, já 37, 38 anos, e o pessoal, tanto os torcedores como a própria imprensa, né, ficou um pouco apreensiva, né, na questão da minha idade, né? Muitos falaram, poxa, o Grêmio está contratando o Zé Roberto, não se discute a sua história como jogador profissional, mas tem uma certa idade, será que vai dar certo? Será que é uma boa contratação? Então ficou sempre aquela dúvida. E antes de eu vir pro Grêmio, como eu sempre faço, antes de eu ir para qualquer clube aonde eu joguei, eu sempre tive uma direção, né? Eu sempre tive um Deus que sempre cuidou dos meus passos, né? Que nem a história de Abraão, né? Como quando o Senhor teve uma chamada na vida de Abraão, o Senhor falou: Abraão, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E na minha vida é muito parecido, né? Porque eu sabia da chamada que Deus tinha na minha vida. Então, quando eu fiquei sabendo que ia vir para Porto Alegre, nada me abalou. Nada me abalou. O questionamento, a desconfiança, isso não me abalou, porque eu tinha um Deus que vai sempre na frente. Então eu orei, pedi a direção de Deus e falei: Senhor, vai na frente e prepara o caminho. Então hoje eu posso dizer que quando Deus vai na frente das nossas vidas, Ele sempre prepara o caminho. E quando Deus prepara o caminho é preparado por Ele, as coisas caminham sempre na direção certa. Então hoje eu tô aqui. Você estava falando sobre a direção de Deus para tua vida quando você muda de clube. Conta para nós um pouquinho quando foi, como que foi, quando foi. Até li algumas coisas que foi a tua mãe que recebeu um panfleto e tal e te trouxe. Como que foi a tua conversão? Quando Deus entrou na tua vida? A minha conversão ela foi sempre assim. Foi uma conversão assim que eu acho que Deus teve que ter muita paciência comigo, né? Porque
A Bíblia fala que a fé ela vem do ouvir, né? Então eu sempre escutava muito a palavra de Deus, mas sempre olhando para a vida da minha mãe. Hoje em dia a minha pregação é que falar das coisas de Deus hoje ela é fácil, né? Ela é fácil você falar das coisas de Deus. O difícil é você viver. Então hoje em dia a gente vive um evangelho que é fácil você falar que você é evangelho, porque muitas das vezes para muitos ser evangelho hoje virou uma moda, virou um costume. Então isso gera religiosidade. Infelizmente a gente vive um evangelho que é a palavra que está se cumprindo, porque a gente está vivendo os últimos tempos, né? Então hoje está mais difícil você pregar a palavra de Deus nos tempos de hoje do que nos tempos passados, né? Porque os tempos passados era mais fácil. Hoje já se torna mais difícil, porque viver o verdadeiro evangelho, eu acho que é você viver renúncias, né, na sua vida. E eu me lembro que na minha época que eu me converti, eu ia para a igreja com a minha mãe, uma pessoa que eu tinha um exemplo dentro da minha casa. E a minha mãe, ela sempre pregou pra gente com testemunho de vida dela. Ela nunca precisou virar para mim e falar que Jesus salva. Ela nunca precisou virar para mim e falar que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. A minha mãe, ela sempre pregou para mim com testemunho da vida dela. Qual era o testemunho da vida dela? Ela não abria a boca dela, mas a vida dela, o caminhar dela, as atitudes dela falava tudo para mim e chamava muito a minha atenção. E certa vez eu recebi um convite dela para ir na igreja, e o primeiro dia que eu fui na igreja eu senti uma coisa diferente. Eu senti que tudo aquilo que eu buscava no mundo, na bebida, nas noitadas, tentando preencher um vazio que eu tinha dentro de mim, mas eu chegava em casa e eu via que aquele vazio ele permanecia, né? E a partir do momento que eu tive aquele convite, que eu fui para a igreja e que ali dentro eu abri o meu coração, a palavra de Deus ela fala lá em Apocalipse 3, né? No capítulo 3, versículo 20, que eis que estou à porta e bato, né? Então essa palavra fala assim fortemente que o Senhor ele quer fazer morada no nosso coração. E eu fui com o meu coração aberto naquela noite. E eu me lembro que os louvores, quando eu adentrei ali na igreja, eu lembro que eu fiquei arrepiado, os meus olhos começaram a encher de lágrimas, e o louvor foi somente um impacto que eu senti naquele momento. E logo depois veio a palavra. E eu me lembro que a primeira palavra que o pastor pregou, e ela está apregoada dentro do meu coração, e ela ficou gravada, que é o Salmo 37, o capítulo 37, versículo 5, que diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E aquela palavra ela falou tão forte no meu coração que naquele momento eu falei: hoje eu encontrei a razão do meu viver. Hoje é um dia que vai ser diferente, está sendo e vai ser diferente na minha vida. E a partir daquele momento eu comecei a andar por um caminho que era leve, né? Porque a partir daquele momento eu passei a perceber que eu não estava carregando mais fardo nas minhas costas, e o fardo passou a ele carregar, né? Passou a Jesus Cristo, que foi a palavra que foi pregada, foi Jesus Cristo que foi lançado naquela noite, e eu me apoderei daquela palavra, e hoje eu vivo ela, e ela que me sustenta, ela que me fortalece, ela que me faz caminhar. Então a partir daquele momento foi uma decisão assim sobrenatural que veio sobre a minha vida, e a partir daquele momento eu tive que fazer muitas renúncias, né? E o difícil da gente caminhar um caminho reto e viver os caminhos do Senhor são as renúncias, né? Então quando a gente faz renúncias, são coisas que a gente esvazia dentro de nós, e o Senhor começa a preencher com as coisas dele. Então o início foi mais ou menos assim.
E com relação à família, a gente sabe que você é um cara casado, tem os filhos. Como é que é a relação de vocês, assim? Você mora em Porto Alegre, a família está em São Paulo. Como é que funciona essa relação de família? Como é que vocês se curtem? Como é que é a questão das crianças, a relação pai-filho? A minha família, eu costumo dizer que é a melhor herança que Deus deixou, não só para mim, mas para todos aqueles que um dia sonham em ter uma família, né? E é uma herança que ela jamais será quebrada quando tem a bênção de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, quando você tem uma herança, você não troca ela por nada, né? E eu sempre gosto dos exemplos da Bíblia, né? Que a Bíblia fala que teve um homem que tinha uma vinha, né? E tentaram negociar a vinha, mas a vinha era uma herança que deixaram para ele. E ele jamais negociou essa vinha, a vinha dele, que os pais dele deixaram para ele. Então, quando a gente tem uma herança, a gente não pode negociar essa herança, ela é eterna e a gente tem que cuidar dessa herança. E a minha família é tudo que eu tenho na minha vida, né? E algo que eu sempre sonhei desde pequeno, em ter uma esposa prudente como a Luciana, de ter filhos abençoados como o Hendrick, a Isabela e a Miriam. E para mim, no início, foi muito difícil. Eu estar vivendo aqui em Porto Alegre, a minha família, infelizmente, em São Paulo, por causa do estudo dos meus filhos, por estudar em escola internacional, infelizmente não consegui vaga aqui na época que eu vim para cá, mas a gente consegue, nesse período, nesse tempo que eu tô aqui, quando a gente tem a semana que joga em Porto Alegre, a minha esposa vem para cá, fica a semana comigo, a gente tem uma moça que trabalha com a gente já há muito tempo, já há 13 anos, que é a Marina, que é como se fosse a segunda mãe das crianças e que fica com eles em São Paulo. A minha esposa vem para cá e quando eles têm o período de férias ou período assim que não tem aula, eles vêm para cá e a gente mata a saudade. Quando a gente vai jogar em São Paulo, que em São Paulo o Campeonato Brasileiro são praticamente quase 6 times lá, então a gente sempre dá uma passadinha em casa. A gente está sempre em contato, ou quando a gente não se vê, graças a Deus, Deus foi o sábio, o criador da internet saudável, né? Sim. Que é o Skype, que é o WhatsApp. Então a gente está sempre conectado, sempre estamos em contato, e isso faz com que a gente mate um pouco da saudade. Mas a minha família é tudo que eu tenho na vida. Zé, para encerrar, a gente viu que você gosta de louvores e tal, e tem uma música que o Pregador Lu fez para você, fala de um rap, contando alguma coisa da sua vida e tal. E aí eu queria ver se você conhece esse cara aqui, que é um brother nosso, amigão nosso, Juliano Rimador. Chega aí, Juliano. Eu queria saber qual é a relação, o que você tem para falar desse brother aqui que a gente conhece, e é um cara que tá aí começando um trabalho, tem uma música que já tá lançada. Conta para nós qual é a relação que você tem com o Juliano, assim, superficial, assim, por cima, pra gente encerrar a nossa entrevista. Eu glorifico a Deus primeiramente pela vida do Juliano, pela vida do Pregador Lu, né? São homens que o Senhor colocou para que através do talento deles, através da música, possam alcançar muitas vidas para o reino de Deus, né? E a música que o Pregador Lu fez para mim foi uma música que eu o presenteei com um livro meu que conta um pouco da minha história, e em cima da história ele fez uma música, um rap que é muito marcante na minha carreira, e a minha inspiração quando eu saio pro jogo, eu sempre vou escutando ela no meu iPod. E ela me inspira muito antes de todas as partidas, porque fala das minhas raízes, fala de onde eu cheguei, fala das conquistas, fala da minha família, fala de toda a história da minha vida. Então é uma música que ele foi muito feliz na base, no conteúdo. É uma música que fala muito com os jovens. E o Juliano é um servo do Senhor que eu tive a oportunidade, né, de conhecer assim que eu cheguei em Porto Alegre, e a partir do dia que eu vi, que eu conheci, eu já pude perceber e ver a graça de Deus na vida dele, e eu sei que esse novo trabalho dele, eu sei que tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele tem um propósito, né?
E eu acredito que essa nova música, eu acredito que esse novo trabalho teu vai alcançar muitas vidas, porque quando a gente reconhece que em primeiro plano na nossa vida vem Deus e as demais coisas elas serão acrescentadas, né? A gente sempre recebe mais e além daquilo que a gente espera, né? E a vida do Juliano tem sido assim. A gente sempre, quando a gente se encontra, a gente conversa das coisas de Deus, ele tem compartilhado essas coisas comigo, e a única coisa que eu posso dizer é que Deus possa continuar te abençoando, Juliano, abençoando esse seu novo trabalho, e que muitas vidas venham ser alcançadas através do seu louvor, através dos seus hinos, através dos seus raps, porque a gente sabe que o Senhor, da onde Ele te tirou e aonde Ele te colocou hoje, é para alcançar essas pessoas onde ainda estão lá. Porque a Bíblia fala em João, né, capítulo 8, versículo 11, que Jesus diz, né, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então que essa palavra ela venha se cumprir nas nossas vidas também, através da luz que brilha hoje sobre nós, sobre você, e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida hoje, amanhã e sempre. Amém. Bem legal. Galera, essa foi a entrevista aqui da Hope TV. A gente quer deixar aqui os contatos, você consegue encontrar o nosso canal no YouTube. Obrigado, Zé, pela entrevista, por nos receber. Juliano, a fé do guerreiro é tudo, né? Obrigado, e você confere essa entrevista e outras que virão no nosso canal. Deus abençoe.